Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vós que estão a ouvir agora esta santa palavra com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração, para que Deus venha abençoar a sua vida e venha abençoar a sua casa, a sua família, e venha abençoar todos que venham compartilhar e aqueles que venham ouvir essa mensagem para a glória de Deus. Convido-vos a abrir a Bíblia Sagrada, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 11 até o versículo de número 13, que diz a palavra do Senhor, Filipenses 4 e 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando olhamos para essa palavra, aqui é uma carta muito abençoada, é uma carta muito inspirada do apóstolo São Paulo, onde ele recebeu esta revelação tremenda e maravilhosa de Deus no seu coração. Eu quero trazer um tema para esta palavra que quero compartilhar com você, como viver agradando a Deus. É uma das coisas que mais o cristão tem que ter em mente, que mais Deus espera do cristão, é que ele viva um viver que agrade a Deus. Nós temos visto hoje no cotidiano, nas mídias, também em todos os meios de falácia, que muitos têm escandalizado o Evangelho, muitos têm abandonado a fé, muitos têm negado a Jesus Cristo, muitos têm retrocedido na caminhada, voltado atrás e cedido para a vontade da carne e para aquilo que não é de Deus. E isto é uma coisa que desagrada muito a Deus. Nós precisamos entender de forma copiosa e de forma mais profunda o que é um viver que agrada a Deus. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com você, baseado na epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da felicidade, pois o mesmo por várias vezes fala de regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Paulo, quando escreveu esta carta, era para ele estar com a alma amargurada, era para ele estar descontente com as situações adversas, era para ele estar triste, mas Paulo, apesar de estar preso, apesar de estar passando por grandes privações, Paulo era feliz, Paulo era muito feliz, apesar de tudo que acontecia na sua vida. Essa palavra felicidade, dentro de um viver que agrada a Deus, hoje muitas igrejas não entendem realmente o valor. Muitas igrejas vivem o contraste da realidade desta palavra. Por quê? Porque para muitas igrejas, nós só somos felizes quando conseguimos o ter na nossa vida. E na visão de Paulo, para ser feliz, não é preciso ter, mas é preciso ser. Porque muita gente tem as coisas, conquista as coisas, mas não vive uma vida que agrada a Deus e não é um homem e uma mulher de Deus. Então não basta para muitos, não basta fazer parte do reino de Deus. Para muitos e muitas as igrejas, essas igrejas mais pós-pentecostal ou mais neopentecostal, essas igrejas, elas só dizem que nós só somos felizes ou seremos felizes se nós conquistar possessões do reino de Deus, se nós conseguir realizar nesta vida. Porém, quando olhamos para Paulo passando por que ele está passando, ele demonstra que o viver não depende do
ter, mas o viver feliz e o viver que agrade a Deus depende verdadeiramente de ser uma bênção na presença de Deus, de ser um homem, uma mulher de Deus. Por exemplo, quando olhamos para as possessões de Paulo, ele não tinha um camelo zero na época. Paulo não tinha uma indústria de produzir tendas, como Pedro também não tinha uma peixaria. Não, era um homem simples, mas eram homens felizes, era um homem diferenciado, eram homens que conseguiu fazer com que nós entendêssemos que o seu viver de agradar a Deus não estava alinhado e não estava atrelado a coisas, mas estava atrelado somente ao Senhor. Por quê? Porque o seu contentamento, Paulo vai ensinar aqui, que o seu contentamento não vem de coisas. Pois olha como é que ele diz no versículo de número 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se Paulo tinha o preenchimento, ele está falando aqui de necessidades físicas, de coisas, né, do dia, como comer, como calçar, como vestir e etc. Se Paulo tinha, ele era feliz. Mas se Paulo não tinha, ele também era feliz. Ele demonstra e aprendeu e passa esse ensinamento para nós a contentar, apesar de não ter, mas contentar no ser. Então Paulo não se contenta, o seu lado feliz, o seu contentamento não vem de coisas. O seu contentamento não vem de coisas, mas vem do Senhor. Era o Senhor que preenchia Paulo, era o Senhor que dava alegria a Paulo, era o Senhor que alegrava Paulo e que dava verdadeiramente uma vida abençoada a Paulo, Muitas pessoas hoje, inclusive muitos cristãos, eles vivem uma vida espiritual triste, uma vida espiritual desagradável. Por quê? Porque eles não conseguiram alcançar riquezas neste mundo. Porque para muitos é feliz quando se adquire riquezas, se é feliz quando se adquire bens, se é contente quando chega a esse patamar e só vive uma vida que agrada a Deus se ele conseguir. Não, olha para o contexto de Paulo. Paulo estava preso em Roma, em um porão. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz que ele estava em uma cela fria e manda Timóteo trazer a capa. Mas Paulo, mesmo na prisão, mesmo em cela fria, mesmo como ele escreveu para Timóteo, abandonado praticamente por todos, Paulo, mesmo com todas as privações, ele era um homem contente, porque o seu lado de contentamento, como eu já disse, não dependia de coisas, mas dependia do Senhor. E quando ele escreve esta carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte: como tenho por justo sentir isto de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então Paulo ele vai demonstrar que a sua caminhada foi uma caminhada de muitas prisões, foi uma caminhada de muita injustiça, foi uma caminhada de muito sofrimento. Quando você vê o 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, em todo aquele contexto, ele vai fazer ali verdadeiramente um relatório do que ele padeceu e viveu na caminhada. Passou fome, viveu muitas necessidades, 3 quarentenas ali de varadas menos uma, foi desprezado pelos seus da sua própria pátria, foi caluniado, tentaram matar ele várias vezes, e apesar de tudo que ele viveu, foi apedrejado, tudo que ele viveu, Paulo era um homem feliz, era um homem que tinha um contentamento no seu coração, e ele diz: aprendi a viver isso. Esse é o problema de muitos, que não aprenderam a ter isso no seu coração e a focar essa prioridade como primazia no seu coração. Ele mesmo vai dizer no capítulo 4, onde nós lemos, mas só que agora no versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, mesmo na prisão, estava em paz.
Paulo não estava num dilema. Paulo não estava num pensamento dúbio. Paulo não estava espraguejando. Paulo não estava murmurando. Ele estava preso por causa desta paz, a paz de Cristo. Ele estava preso por causa da propagação do Evangelho. Mas mesmo sendo preso, mesmo sendo injustiçado, mesmo estando na pior, o apóstolo São Paulo está contente e está mostrando o que é a paz, o que é uma vida realmente de contentamento, que faz toda a diferença na vida de um cristão. Então, no versículo de número 11, o que Paulo quer nos ensinar sobre contentamento, ou sobre um viver contente, o que isso quer dizer? O viver contente é estar satisfeito. Paulo estava na prisão, mas estava satisfeito. Paulo estava passando por toda a dificuldade, mas estava satisfeito. A palavra contente quer dizer também ter o bastante. Então Paulo, mesmo na prisão, para ele tinha um bastante. Ele não se achava merecedor de nada. Ele não se achava digno de nada. E por ter Cristo e não tendo as coisas, Paulo, na cabeça dele, na expressão dele, ele tinha o bastante. E esse lado de contentamento significa, a sua independência. A sua independência. Paulo não dependia de coisas para ser feliz. Paulo não dependia de ter conquista, realizações, bens para ser feliz. Não, Paulo, mesmo não tendo a sua independência, ele vai mostrar que o que ele dependia era somente de Cristo e que as demais coisas tinham ficado de lado. Então, ele indica, no seu lado contente, vai indicar que a sua independência de necessidade, de auxílio, isso não fazia com que ele viesse ficar triste ou infeliz. Por quê? Porque Cristo e contentamento andam juntos. Quem tem Cristo tem contentamento. Quem tem Cristo tem tudo. O que é que o ditado diz? O ditado diz assim: quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus, não tem nada. Porque o tudo sem Deus é nada. Então Paulo era contente porque andava com Cristo, vivia com Cristo, servia Cristo e adorava somente a Jesus Cristo. Então, Cristo e contentamento andam juntos. Na perspectiva dos filósofos estoicos da época de Paulo, um contentamento é totalmente diferenciado do que o apóstolo São Paulo ensina, do que o Evangelho ensina, do que Cristo ensina para nós, Porque na época, a visão de contentamento para os filósofos estoicos da época do apóstolo São Paulo, só era alcançado, o contentamento só era alcançado quando alguém chegava ao estágio total de indiferença. Então, eles só sentiam uma vida contente, uma vida realizada. Os filósofos na época do apóstolo São Paulo sentiam uma vida de um alto nível somente quando chegava a um grau máximo de elevação chamado indiferença. Epípeto expôs como alcançar essa condição elevada de contentamento. Epípeto, ele vai expor, vai ensinar, vai dizer como alcançar essa condição elevada de contentamento. Ele diz: comece com a xícara. Você começa com a xícara ou com algum utensílio dentro da sua casa. Exemplo, você tem uma xícara dentro da sua casa que você gosta, que você usa no dia a dia. Se essa xícara quebrar, cair no chão se quebrar, então o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer para você mesmo: eu não me importo com essa xícara. Essa xícara não tem nenhuma importância se ela quebrar. Se você tem um cão ou possui um cavalo, na visão de Epíteto, você tem um cão ou um cavalo, e se este cão chegar a padecer alguma coisa, ou esse cão chegar a acontecer alguma coisa negativa com esse animal, e se ficar ele ferido, se ele ficar machucado, você tem que dizer: eu também não me importo, para mim não faz a diferença. Ou mesmo até você, se você mesmo se ferir, se você se ferir, se machucar, acontecer algum acidente, alguma coisa, alguma perda, é você dizer: eu não me importo.
ou até mesmo eles vão no nível, a cada dia que eles vê como aperfeiçoamento. Se você insistir nessa visão, se você perseverar nessa visão para alcançar a indiferença, que é um grau de elevação, a visão dos filósofos estoicos da época de Paulo, e diz, vamos supor que você tem um ente querido, e esses entes queridos venham a ser cometido por doença, ou do tipo que da realidade hoje um coronavírus, né? Ou um mal mais agravante, e o mesmo venha a ser levado à UTI, e venha a morrer, aí você diz também, eu não me importo. Ele diz que quando você diz isso até para um ente querido, um familiar querido, é você alcançar um nível de elevação de contentamento. O contentamento, na visão dos filósofos estoicos, está na indiferença. É você não se importar, é você não ligar, é você ser indiferente com qualquer coisa que venha trazer no teu coração sentimentos, né? Que venha mexer com o teu emocional e que venha te fazer viver essa dor. Então, você tem que bloquear isso na visão do estoico. Para Paulo, não. Paulo, ele tinha um sentimento. Paulo, ele tinha compaixão. Paulo, ele tinha preocupação. E Paulo, quando eu via qualquer coisa acontecer com os irmãos, Paulo sentia e Paulo se preocupava, né? Então, no meio de todo esse contexto, né, contentamento no grego é a palavra chamada autarqueia. E a palavra autarqueia significa um estado de espírito e um estado de percepção de plenitude ou contentamento com o que se tem ou vive. Então, na visão do grego original, a palavra autarquia significa um estado de espírito ou de percepção de plenitude ou contentamento do que se tem ou se vive. Ou seja, na perspectiva lá do grego, na conotação quer dizer que se você tem Cristo, Cristo está em você, faz parte da sua vida. Então, autarquia significa um estado de espírito que é proporcionado pela presença de Cristo, pela pessoa de Cristo em nós. Ela gera essa plenitude, essa percepção de um viver de contentamento, de um viver de preenchimento e de um viver de felicidade, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades ou coisas difíceis que você venha viver ou venha impor sobre você, mas você, apesar dos pesares, você tem que ter um contentamento, não é na indiferença, como os filósofos, é um contentamento em Cristo. É por isso que Paulo, quando sabia que ele poderia morrer, né, a qualquer instante, quando estava preso, ele escreve a mesma carta do capítulo 1 de Filipenses, e no versículo de número 21, ele disse, porque para mim o viver é Cristo. Esse é o viver que dá contentamento. Esse é o viver que dá alegria. Apesar de estar preso, apesar de estar debaixo de condenação, apesar que ele podia morrer a qualquer instante, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer em Cristo é ganho. Então, autarquia significa isso. Um viver de felicidade, um viver de contentamento, apesar das coisas difíceis, apesar das prisões, apesar da dificuldade, apesar do que venha a acontecer. E isso chama-se, na conotação do grego, autossuficiente. Então, nós somos autossuficientes por causa de Cristo. Nós somos autorrealizados por causa de Cristo. Por isso que ele diz, para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Então, nada abalava Paulo, nada tirava a alegria de Paulo. Por isso que ele diz no versículo de número 12, 6 de 4 de Filipenses, onde nós lemos, sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha que coisa linda, sei ter abundância em todas estas coisas, ou maneira de viver, ele diz, estou instruído, tanto a ter fome, como a ter abundância, né? Como também a padecer necessidade. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava instruído em toda a maneira de viver.
Ele aprendeu a louvar a Deus quando as coisas estavam bem. Ele não também deixava de louvar, mas louvava quando as coisas estavam mal. Ele engrandecia a Deus quando ele via que tinha, vamos conjecturar para o dia de hoje, ele engrandecia o Senhor, louvava o Senhor quando tinha coisas na geladeira, mas também engrandecia quando não tinha nada. Ele, quando tinha preenchimento de anseio, ele louvava a Deus quando ele sentia-se irrealizado naquilo que ele ansiava e não tinha, mas tinha uma porta fechada diante dele. Mesmo assim, ele também louvava, agradecia a Deus e ele contentava-se com o que tinha em qualquer situação, no alto, no baixo, nos pontos ruins da vida, nos pontos bons da vida, em toda maneira de viver. Paulo louvava a Deus e Paulo servia a Deus, não murmurava, não negava a fé. E este é o viver que agrada a Deus. É um viver que louva na luta, é um viver que é fiel nas provações, é um viver que persevera mesmo com a dificuldade, é um viver que não deixa se abater pela adversidade, mas é um viver que mesmo na pior está servindo a Deus, está louvando a Deus, está agradando a Deus em espírito e em verdade. Isso significa que em Cristo, eu, você, nós temos a capacitação para o triunfo em todas as circunstâncias do tempo presente. Em Cristo, nós temos a capacitação para o triunfo, para a conquista, para a realização em todas as dificuldades, do tempo presente ou circunstância na vida. Isso implica em dizer que em Cristo e com Cristo eu sou forte, eu posso, eu consigo, você consegue. Agora, o maior problema é porque muitos, por não conseguir as coisas ou não ter as coisas, aí vive uma fé mediana, vive uma vida espiritual recalcada, vive uma vida definhada, vive uma vida sem ser altruísta, vive uma vida de lamento, de espraguejamento, de descontentamento, e isso é um viver que desagrada a Deus. E se tem uma coisa que agrada a Satanás, é a murmuração. Se tem uma coisa que agrada ao diabo, é o espraguejamento, é a indignação, e é um viver que não louva a Deus. Mas quando eu sou firme na prova, quando eu louvo na prova, quando eu honro a Deus nas circunstâncias, quando eu caminho com meu Deus, eu sou abençoado e vivo um viver de excelência, um viver que agrada a Deus. Isaac de Israel, de 1834, ele disse o seguinte: é gosto pervertido satisfazer-se com a mediocridade quando o ótimo está ao nosso alcance. Deus tem algo ótimo ao nosso alcance. Deus tem o melhor, glorioso ao nosso alcance. Deus tem muito mais do que pedimos ao nosso alcance. Só que tudo isso não está em coisas. Tudo isso está em Cristo. Por isso que Paulo disse: Cristo é o meu foco. Cristo é o meu alvo. Cristo é aquele que me conquistou e dele sou conquistado. Então, pare de viver na mediocridade. Pare de reclamar da vida, pare de espraguejar, pare de se lamentar. Satanás está te acusando diante de Deus. Satanás está dizendo: olha o teu filho, olha a tua filha que diz que te ama, que te louva, que te serve, que está lá louvando na igreja, que faz parte do coral, que faz parte do departamento. Olha ele que prega, agora que está na aprovação, agora que está nesse estreito, está aí lamentando, está murmurando, está espraguejando, dizendo: até quando, Senhor? Está igual ali Abacuque, até quando, Senhor, tu vai mudar? Senhor, quanto tu vai fazer? Isso é um crente que desagrada a Deus. O crente que agrada a Deus não depende de coisa para preencher a sua necessidade, mas ele depende de Cristo. O crente que tem Cristo não tem crise, mas o crente que tem Cristo, ele tem bênção, tem vitória em nome de Jesus. E eu quero trazer aqui 4 pontos específicos que eu quero compartilhar com você, para você ter e viver uma vida que agrade a Deus. 4 pontos específicos. A primeira coisa que você tem que fazer para viver uma vida que agrade a Deus é ter visão, é ter foco,
ter visão. Visão, numa visão da palavra do Senhor, é você ver acima, e ver além do que a maioria não consegue enxergar. É você viver acima e viver além daquilo que a maioria não consegue ver e não consegue enxergar. Exemplo, quando eu olho para você que está me ouvindo, você que está me ouvindo aí porque você é um escolhido de Deus. Você está me ouvindo aí porque Deus te escolheu. Há promessas de Deus para a tua vida. Há coisas grandes que Deus tem para realizar na tua vida. Mas só que as tribulações, as provações e as coisas desta vida, elas fazem de tudo pela uma ação invisível do inimigo para tirar de nós a visão de Cristo. Para tirar de nós a visão daquilo que é mais excelente. A visão daquilo que agrada a Deus. Um exemplo disso é quando nós olhamos lá para Números, capítulo de número 13, quando Moshe, que é o nosso Moisés, ele ali chama, a mando de Deus, 12 príncipes de Israel, 12 cabeças, e diz o seguinte: eu quero que vocês vá na terra de Canaã, fazer um relatório daquela terra, espie a terra com detalhe e veja tudo e depois me traga esse relatório. A Bíblia diz que foram os 12 espias para aquela terra maravilhosa. E eles lá entraram, fizeram um relatório da terra, viram toda a terra, analisaram tudo e comprovaram que realmente, como Deus disse, a terra era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel, o fruto ali era grande, como um cacho de uva que nós vemos, que era tão grande que era cerca de 2 homens, ou até mais, dependendo, para transportar, de tão grandioso que tinha e que era. Então era uma terra muito abençoada por Deus. Era uma terra de realização da parte de Deus. Porém, olha o que é ter uma visão acima e além da maioria. A Bíblia diz que quando voltaram os 12, 10 trouxeram uma visão negativa, 10 trouxeram uma visão destrutiva, de desespero, uma visão medíocre de Deus e das bênçãos de Deus. O resultado foi que desagradou tanto aquela maioria, como também abalou a fé daquele povo. Assim é o que nós estamos vivendo nesse período de Covid-19. Tem muitos que não estão mais enxergando as promessas, tem muitos que não estão mais vendo o que Deus tem para fazer na sua vida, apesar de ter uma comprovação que Deus é fiel, que Deus não mente, que as bênçãos estão de pé, que esse Deus tem coisas grandiosas para nos dar, mas é uma boa parte, infelizmente, dos nossos irmãos, e a maioria do mundo está o quê? Com medo, está assombrado, está abalado devido aos relatórios que a mídia tem passado. A mídia tem passado um relatório como os 10 espias, relatórios negativos, relatórios destrutivos, relatório que causa pessimismo, que causa desmotivação, que causa insatisfação, murmuração e tira nós do foco de Deus. Todo dia. É tanto que houve uma recuperação de umas 13 a 14 vidas na parte da manhã. O foco que deram a recuperação e a cura em meu Covid-19 foi mínimo, não deram nem importância aos que foram curados. Mas, porém, a doença, porém, ao vírus, porém, ao mal, eles maximizam. O que é isso? É a falta de Deus na mídia, é a falta de Deus na esquerda, é a falta de Deus naquilo que não tem Deus, porque por não ter Deus, não tem a luz, e quando não tem luz, só vê o quê? Só vê treva, só vê o que não presta, só vê coisa negativa, só vê a desgraça, e só vê o mal. E o interessante é que os 10 espias perderam a visão. Não havendo a visão de Deus, logo vai haver o quê? Intimidação, vai haver medo, que é o que nós estamos vendo cada dia. É as pessoas ali com medo, as pessoas não saem de casa, as pessoas estão acuadas, está tudo fechado, é uma intimidação até mesmo da parte do cangaceiro Ciro, intimidando os pastores, intimidando os padres. E o que é tudo isso aí? É por causa que nós temos a visão de Deus. É porque nós
confiamos no agir de Deus. E mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que eu chegue para você e prove aqui, como os 2 espias provaram, ao dizer, nós não vamos morrer, mas nós vamos prevalecer, nós vamos conseguir, em vez de gerar coisas boas, em vez de gerar positividade, em vez de gerar coisas abençoadas, vai gerar, meu irmão, coisas negativas, coisas que não agrada a Deus. Olha o que disse os 2 espias, olha o que é uma pessoa de visão. A Bíblia diz em número 13, versículo de número 30, Caleb disse, olha, acalma o seu coração, tira esse medo, tira essa inquietação, tire esse mal que vem agora por essas vozes negativas. Ele disse assim, não, vamos subir animosamente, porque nós vamos prevalecer, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá, porque o nosso Deus é fiel e está conosco. Em vez do arraial se alegrar e dizer, é mesmo, nós vamos conseguir, é mesmo, vamos chegar lá, é mesmo, eu creio, nós estamos juntos. Não, o arraial em peso ficou tão indignado, ficou tão enraivecido, que pegaram pedras para tentar apedrejar e matar os homens de Deus. A Bíblia diz, lá em Números 14:10, toda a congregação pegaram pedra e foram matar os 2 escolhidos de Deus. Mas a Bíblia diz que quando eles pegaram a pedra para matar, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a nuvem de Deus desceu, e a nuvem cobriu o arraial, e a nuvem guardou os seus escolhidos, a nuvem livrou do mal, livrou da morte, e Deus não deixou o pior acontecer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que os outros estão dizendo que você é um doido, não importa o que estão dizendo que você está desinformado, não importa eles dizendo que você não se preocupa com a vida, não importa eles só vendo morte, meu irmão, Deus manda te dizer, tenha ânimo no seu coração. Subir já está dizendo aí para cima, não é descer, não é regredir, não é voltar, suba animosamente. Deus não disse assim, suba com medo, suba assombrado, não. Deus disse usando a boca do Caleb, vamos subir animosamente, vamos porque nós vamos prevalecer, vamos porque nós vamos vencer, vamos porque nós vamos passar por esse gigante, vamos passar por essas muralhas fortes, vamos passar por esse Covid-19, vamos passar por esse mal, porque estamos debaixo de promessa de Deus na nossa vida, de bênção de Deus na sua vida. Te levanta, meu irmão, te levanta, minha irmã, tenha ânimo nessa hora, esse mal não vai te pegar, as coisas negativas não vai te pegar. Por quê? Porque a nuvem de Deus está na tua vida, a nuvem de Deus está na tua casa, a nuvem de Deus está sobre ti, e essa nuvem é um tipo que aponta a presença do Espírito Santo, a bênção de Jesus Cristo, a graça de Deus na sua vida. Então não faça como a maioria, não perca a visão. Aqueles que perderam a visão morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Lá na frente você vai ver Caleb dizendo, Deus foi comigo, Deus me honrou. E Josué estava dizendo, Deus honrou com todas as promessas da nossa vida, e Caleb recebeu o Monte Hebron por herança. Não perca a visão de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida, não perca a visão das promessas, não perca a visão dos sonhos, não perca a visão do que Deus vai fazer na tua família. Deus vai abençoar grandiosamente teu casamento, Deus vai libertar aí na tua família, Deus vai fazer uma grande obra no teu trabalho. As portas estão fechadas, mas Deus vai abrir com maior bênção para você. Deus vai fazer coisa grande. Você está debaixo de promessa, é da bênção de Deus. Então tenha ânimo, não perca a visão por causa do sistema, não perca a visão por causa do mal, não perca a visão por causa daquilo que você está vendo, porque maior é o Senhor na tua vida, maior é a bênção que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que fazia de Davi nunca perder as promessas de Deus? A visão. Ele disse em Salmo 25:15, ele disse, os meus olhos estão continuamente no Senhor, porque Ele me livrará das redes dos meus inimigos. Deus vai te dar o livramento, Deus vai te livrar deste mal, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Segundo ponto que eu quero abordar para você ter um viver que agrada a Deus, chama-se determinação. Determinação. O que é determinação? É uma força interna que tem que estar grande dentro de você.
É aquela força interna, né, que te levanta, que te dá consistência no teu caráter, que te dá foco de convicção. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo 10, que tu te mostrares frouxo no dia da tua luta, a tua fé vai ser pequena, a tua força vai ser pequena. Não te mostra nesse momento frouxo, não te mostra esse momento fraco, não te mostra esse momento covarde, não te mostra esse momento medroso. Tenha determinação, porque o maior é o que está dentro de você. O maior é aquele que quer te impulsionar, é aquele que quer te levantar, é aquele que quer te usar. E quando o crente tem determinação nessa convicção, ele mantém-se firme na dificuldade. Era isso que Paulo ensinava, é manter firme apesar dos pesares, é manter-se firme louvando a Deus apesar de a maior adversidade, é contentar na sua bênção em cima de tudo. E isso fazia com que Paulo vivesse uma vida disciplinada. Quem tem determinação é disciplinado, sabe o que quer, sabe o que é o mais importante, sabe o que é que realmente precisa e não o que necessita. Então nós precisamos, diante de qualquer coisa, qualquer dificuldade, ser diligente. Seja diligente, meu irmão, não pare. Seja diligente, confie. Seja diligente, avance. E o que é ser determinado? Ser determinado significa você insistir. Foi isso que Josué, quando escreve lá no capítulo 14, Caleb chega para ele dizendo no versículo de número 8, ele disse: olha, os irmãos que subiram comigo, eles desistiram, mas eu insisti, eu perseverei, porque eu confiei no Senhor. Então Josué tinha determinação, e essa determinação manteve ele firme, manteve ele convicto, manteve ele inabalável, manteve ele numa vida de disciplina, manteve ele no foco, e isso levou Josué e levou Caleb para a vitória. Ei, eu quero te dizer uma coisa de Deus para você: nós somos capazes, nós podemos. Se você nasceu da água, nasceu do Espírito, nasceu de novo, você pode, porque a Bíblia diz, 1 João 5:4, diz que todo nascido de Deus, ele vence o mundo. E o que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Quem é nascido de Deus vence. Quem é nascido de Deus tem firmeza. Quem é nascido de Deus não perde. Quem é nascido de Deus está convicto do seu Deus, está perseverando no seu Deus, e ele é aquele que toma posse. Você e eu somos capazes. Eu sou e faço parte dos 2 espias. Eu não faço parte da maioria. Nós fazemos parte da minoria. Aqueles que é onde está o desprezo, aqueles que ninguém valoriza, é onde está a bênção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a maioria aqui não acreditava em vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa hora e meia da tua batalha: tu acredita na tua vitória? Tu crê ainda nas promessas que eu tenho na tua vida? Tu crê que o teu Deus não mudou? Tu crê que o teu Deus é fiel? Tu crê que o teu Deus é o mesmo? Pois se tu crê, pastor, eu creio. Pastor, eu acredito. Pois se tu crê, então por que tu reclama? Pois se tu crê, então por que é que tu murmura? Pois se tu crê, então por que é que tu tem medo de abrir as tuas portas aí para fazer algo para Deus, para louvar a Deus? Mentiroso, sei lá, você é um covarde, você é uma mentirosa, você não crê, porque quem crê tem medo, não é de Covid-19, quem crê tem medo é de pecar, é de desobedecer, porque quem crê está debaixo da promessa, está debaixo da bênção, e ele diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer não é perca, o morrer não é derrota, o morrer, se chegar a Deus, ele vai morrer por esse mal aí. O morrer, Paulo diz, é lucro, é vitória, porque eu estou morrendo fazendo a obra do meu Deus, eu estou morrendo louvando ao meu Deus, eu estou morrendo por agradar ao meu Deus e não ter medo de Deus. Sabe o que é que Deus diz para aqueles que têm medo de perder a vida? Ele disse lá em Marcos 8:34, aquele que quiser salvar a sua vida, e no 35 ele vai dizer, esse vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai ganhar 100 vezes mais, e no final a vida eterna. Então você não tem convicção porque você tem medo, até porque a Bíblia diz que nós recebemos um espírito de medo. Se você recebeu, então você não nasceu de novo. Se você recebeu, é porque você não crê na vitória, e a maioria aqui dos espias não acreditava em vitória. A prova, os 10 espias, eles viram o quê? Eles viram a derrota. Os dois, eu vou perguntar qual lado que você está hoje. Os 10 espias,
eles viram a derrota. Os 2 espias, eles viram a vitória. Os 10 espias viram a muralha. Os 2 espias viram um caminho. Os 10 espias viram ali o gigante. Os 2 espias viram que maior era Deus. Os 10 espias se viram como gafanhoto. Os 2 espias se viram como guerreiros de Deus. Qual é a tua visão? Qual é a tua visão? Qual é a tua determinação? É dos 2 ou é dos 10? Hein? Eles apenas não possuíam, os 10, determinação e nem visão. Mas os 2 possuíam a visão e uma vida que agradava a Deus. Quer ver o conselho que dá o grande homem, né? O grande homem de Deus, Caleb, ali com Josué. Olha o que ele diz lá no capítulo 14, o que é o agradar a Deus e a vitória que traz. Verso de número 8 diz assim, ó: se o Senhor se agradar de nós, preste atenção, agradar. Se o Senhor se agradar de nós, da nossa vida, se agradar da nossa caminhada, olha, então nos porá nesta terra, que vocês estão dizendo que nós não entra. Ele vai nos colocar nesta terra, né? E nula dará também na nossa mão a terra que mana leite e a terra que mana mel. Aí ele diz: tão somente não sejais rebeldes, olha aí, contra o Senhor, e não tem mais nada desta terra, nem um povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e ele diz: o Senhor é conosco, não tem mais. Olha que coisa linda. O que é um viver que não agrada a Deus? É um viver de temor. É isso que Caleb está ensinando com Josué. O que é um viver que não agrada a Deus? É um viver de medo. É um viver de incerteza. É um viver de murmuração. É um viver negativo. O que é um viver que agrada a Deus? Ele diz, é não temer. O que é um viver que agrada a Deus? É confiar no Senhor. O que é um viver que agrada a Deus? É ser ousado. É ter ânimo na dificuldade. É se alegrar mesmo ouvindo as coisas ruins que estamos ouvindo, como eles aqui ouviram. Os 2 fizeram a diferença. Faça a diferença. Seja determinado, porque Deus vai te honrar e vai te abençoar. E o terceiro ponto, para nós aqui chegar ao penúltimo ponto, para quem quer viver um viver que agrada a Deus, chama-se prioridade. Prioridade, né? O que é prioridade e o que não é prioridade? Para a maioria, prioridade é aquilo que é urgente, é aquilo que o dia a dia proporciona e tira-lhes da comunhão com Deus, da devoção com Deus, tira ali do valor de uma vida para com Deus e de dar uma prioridade daquilo que realmente enaltece a Deus. O que é prioridade? Prioridade é o viver que agrada a Deus. E o que é um viver que agrada a Deus? É aquilo que é mais importante, não aquilo que é mais urgente. Hoje as pessoas valorizam o que é urgente, mas o viver que agrada a Deus, ou o cristão que agrada a Deus, ele valoriza não é o que é urgente do dia a dia, ele valoriza o que é importante. O que é mais importante? É a mídia. O que é mais importante é a Bíblia. O que é mais importante é os seus amigos. O que é mais importante é o Espírito Santo. O que é mais importante é você satisfazer a sua carne, é você satisfazer o seu espírito. O que é mais importante é ter as coisas, ou o que é mais importante é ser ser um cristão que agrade a Deus. O que é para você mais importante? É urgente? Ou é o importante? Porque o que é prioridade? Prioridade é o valorizar aquilo que é importante para Deus. O que é importante para Deus é importante para mim. É tanto que quando ele vai lá na casa ali de Marta, e na casa de Maria, você vê que quando ele entra lá, Marta está o quê? Marta está vivendo e fazendo aquilo que é urgente do dia a dia. Eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Era coisas naturais do dia a dia? Era coisa que tinha que fazer? Eram coisas urgentes? Mas não era o mais importante para aquele momento. Porque Cristo foi naquele dia para a casa dela. O mais importante não é as coisas. O mais importante não é a comida como ela pensava. Apesar de fazer uma comida maravilhosa. Mas o mais importante naquele momento era Cristo. E Maria soube o que era diferenciar o urgente do importante. Porque Maria escolheu dar ouvido a quê? Não o que é urgente. Aí Maria escolheu a dar ouvido o que era importante. E a Bíblia diz que quando foi Jesus questionado por Marta, ele reprovou a ação de Marta e enalteceu a ação de Maria. E disse:
Marta, Marta, tu estás muito ansiosa, Marta, muito preocupada, Marta, muito dada a essas coisas, Marta. Marta, faz como Maria. Maria escolheu o que era mais importante, e isso vai ser algo tremendo. Por quê? Porque a escolha dela vai receber algo, e a recompensa é que a sua parte não será tirada. E o que Maria estava fazendo? No lado natural, nada. Ela não estava varrendo uma casa, ela não estava olhando a panela no fogo, ela não estava ali, saiu para pagar um pagamento, ela não estava trabalhando. Maria escolheu parar e ouvir Deus. Essa é a prioridade que Deus quer para você, que você pare. Então, esse mal talvez tenha vindo também para esse momento de reflexão, para você parar, dar ouvido a Deus, saber que Deus é importante, saber que Deus é mais do que qualquer coisa na nossa vida, é mais valioso em comparando com qualquer coisa nessa vida, é o mais importante. O mais importante não é as suas inquietações com o que comer, com o que calçar e com o que vestir. Não, isso não é o mais importante. Isso é uma necessidade gentílica, mas a necessidade dos filhos é diferente. Quando Cristo vai fazer essa contextualização em Mateus 6 e 31 ao 33, o que ele vai falar? Não andeis ansiosos com o que comer, com o que calçar, com o que vestir, porque de certo os gentios vivem isso e procuram isso, mas vocês não podem ser assim, porque vocês são meus filhos, e eu bem sei do que vós precisa. Mas ele diz, mas buscar em primeiro lugar, olha o que é prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas essas, e o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Deus tem o melhor quando você priorizar o que é mais importante. Deus vai te dar aquilo que é mais maravilhoso quando você priorizar o que é o mais importante. O mais importante não é o real. O mais importante não é o cartão ilimitado. O mais importante não é a conquista de um bem nessa vida. O mais importante não é o carro novo. O mais importante não é a casa nova. O mais importante não é um trabalho de ganhar bem, não. O mais importante é ser cheio do Espírito Santo, é ter prazer nas coisas de Deus, é ter fome e sede de justiça. O mais importante é amar Deus sobre todas as coisas. O mais importante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas estas coisas te serão acrescentadas. E para finalizar, o quarto ponto que eu quero abordar do que é um viver e como ter um viver que agrade a Deus, chama-se, quarto ponto que eu quero te dar, fé. Fé. Preste bem atenção, fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus tem que crer e ter fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quarto ponto para um viver que agrade a Deus é um viver de fé. E um viver de fé é um viver que faz a diferença. É um viver que tem um potencial grande dentro de qualquer um de nós, em qualquer situação, por mais dificultosa que venha a ser. O viver de fé é um viver realmente que agrada a Deus. Você vê que Deus vai falar, se você viver uma fé que me agrade, eu vou te galardoar, eu vou te abençoar. Mas sem fé, é impossível tu me agradar. E como é que você diz que tem fé e não está crendo em Deus? Como é que você tem fé e só louva quando as coisas estão bem? Como é que você diz que tem fé e nesse momento não está firme na sua fé? Não está confiante no seu Deus e nas promessas do seu Deus? Isso não é fé. Quem tem fé é como Paulo, aprendeu a contentar com o que tem. Olha o que Paulo disse na pior situação da sua vida. Ele disse no capítulo de número 4, versículo 13, ele disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou em outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo, em qualquer momento, qualquer área, qualquer dificuldade, ele disse, eu posso, eu tenho fé, eu consigo. Ele não disse, posso isso e não posso aquilo. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra fé, aqui no grego, ela é pistis. E a palavra pistis, nas suas conotações, significa, em primeiro lugar, uma firme convicção. Olha que coisa linda. O que é agradar a Deus? É ter fé. E o que é fé? É pistis. E o que é pistis no grego original, que foi escrito no Novo Testamento? É ter convicção firme.
Olha aí, firme em quê? Paulo estava preso, estava convicto. Paulo estava no estreito, estava convicto. Paulo levando varado, estava convicto. Paulo sendo sentenciado, estava convicto. Isso é o quê? Fé. E fé é isso, é ter uma firme convicção. Mas pastor, eu não sei. Pastor, será que vai dar certo? Pastor, será que eu vou conseguir? Mas e aí? E as coisas? E estão falando, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo. Quem tem fé não depende disso, não depende daquilo. Porque tem fé não depende do que vê. Quem tem fé depende do que crê. E aquele que crê, diz João 11:40, vai ver a glória de Deus. Então, pistes significa um firme fundamento. Em que a sua fé está firmada? Em que fundamento está a sua fé? Está na areia? No castelo da areia, porque você não pratica, então não acredita, ou está numa vida de prática, de convicção da palavra, que está firme em qualquer embate, em qualquer dificuldade que advém à sua casa. Então, se você está firme realmente na prática da palavra e confiante no pistes, na fé, então você tem um fundamento que é inabalável. Agora, findando essa realidade, a palavra piste para fé também tem uma ramificação que ela, quando se unifica, ela vive uma completude. Porque fé lá também é igual a fidelidade. Não adianta ter fé e ser infiel à sua esposa. Não adianta ter fé e ser infiel ao seu marido. Não adianta ter fé e ser infiel ao seu patrão. Não adianta ter fé e ser uma pessoa que não tem caráter. Não adianta ter fé e ser mentiroso. Não adianta ter fé e ser uma pessoa indecente. Não, isso é uma vida reprovada e não é fé. Fé, no original de pistes, é ter também fidelidade. E por a recompensa dessa fidelidade, olha o que diz Hebreus 11:6, é receber o galardão de Deus daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é galardoador. E a palavra galardoador significa mistapodotes. Mistapodotes. E a palavra mistapodotes significa um salário pago. A palavra mistapodotes significa a recompensa que Deus vai dar a você que está fiel. Deus vai recompensar como recompensou José, vai recompensar como recompensou os homens de Deus da Bíblia, como recompensou Esté fiel naquele decreto, como recompensou muitos homens e muitas mulheres de Deus. Então a palavra aqui, mistapodote, significa prêmio, que é o prêmio de Deus, quer subir o pódio de Deus, quer ser coroado por Deus, quer ser honrado por Deus, tem uma fé fiel, uma fé de fidelidade. E para findar, agora eu quero ficar nessa palavra quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra posso, né? Ou a palavra todas, é uma palavra no original, quando Paulo vem dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No original, essa palavra quer dizer isquior. E a palavra isquior significa tenho forças para. O fiel a Deus, o homem que está agradando a Deus, o homem que está com a visão de Deus, o homem que está na determinação de Deus, com a prioridade de reino, e o homem que está com a fé que realmente que louva a Deus, Deus está dizendo para ele, eu vou te fortalecer para vencer. Eu sei que tu está sem força, mas eu vou te dar força. Eu sei que tu não pode, mas comigo tu pode todas as coisas. Foi isso que Davi disse, com ele eu salto até muralhas. Então a mesma coisa que Paulo está dizendo, tenho forças para. Então Paulo está dizendo o quê? Esquiou, sou forte. Ele não é forte porque ele tinha força, porque ele estava preso. Mas lá na prisão, Deus o fortalecia, ele louvava, ele enaltecia. E o interessante, olha que coisa linda que eu vou te dar pela revelação da palavra. No versículo 8, Paulo vai ensinar a receita como vencer o Covid-19, como vencer o ataque negativo da mídia e como vencer os murmuradores que estão em nossa volta, que é os 10 espias negativos que traz palavra de desânimo. Paulo diz assim no versículo 8, Filipenses 4, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, nisso ocupai a vossa mente, o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de
paz será convosco. Então o apóstolo está dizendo o seguinte, pela revelação do Espírito: sabe como tu vencer? Sabe como tu passar por toda dificuldade, todo o mal, até o que ele passava na prisão? Ele tirava aqueles pensamentos negativos, ele bloqueava o seu mecanismo ali de defesa, os seus lados internos contra os ataques negativos, contra as coisas ruins. Paulo ocupava sua mente com aquilo que era bom, com aquilo que era perfeito, com aquilo que era verdadeiro, com aquilo que era honesto. Ele dizia, o resultado disso era o quê? Era que a graça de Deus era com ele, Deus era com ele. Isso fazia de Paulo, mesmo um homem desprovido de muita coisa, a fazer dele um homem saudável, um homem forte. Olha Caleb, com 85 anos, estava saudável, estava forte. Por quê? Porque era um homem que aprendeu a não dar ouvido à coisa, não dar ouvido ao inimigo, não dar ouvido ao sistema, mas dar ouvido à voz de Deus. Se tu tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Isquiô significa vigor, isquiô significa sou capaz e eu vou prevalecer. Ei, você é capaz, meu irmão. Você pode, minha irmã. Você consegue, meu irmão, porque o Senhor está contigo e te ajuda a vencer em nome de Jesus. E para terminar, isquiô significa uma força incorporada que entra na briga. Isso é o resultado de uma ação, né? Quando você entra numa briga por causa do evangelho, por causa de uma vida que agrade a Deus, e vem um monte de coisas contra você, que você começa a orar mais, a jejuar mais, se dedicar mais, vem um monte de coisas contra você. Então isso que significa uma força que vem na hora da briga, que dá a você nessa hora o poder para você prevalecer. Ou seja, é a ação de Deus. Deus está contigo neste momento, Deus está contigo nesta batalha. Tu não está só, você não está abandonado, não está desprezado. Então se levanta, te levanta. O Senhor manda te levantar. Por quê? Porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai entrar com isquiô na tua vida, vai entrar com força, vai entrar com graça, vai entrar com capacitação. E a isquiô significa resistência. Ou seja, você vai resistir essa pressão, vai resistir este mal, vai resistir essa batalha, e você vai ter vitória em nome de Jesus. Para você que é crente, isquiô significa, né? Significa o Senhor fortalecendo-nos com a força combativa, confrontadora, para alcançar tudo o que você confia. Se você confia nas promessas de Deus, se você confia na bênção de Deus, se você confia no seu Deus, se você confia nessa palavra, no que está escrito, no Deus dessa palavra, então você está pronto para vencer. Você está pronto para se levantar. Você está pronto para dizer, eu não aceito esse mal na minha vida. Sai esse pensamento ruim da minha mente. Sai esse mal da minha casa. Sai deste lugar, coisa ruim que a mídia botou, que o mal botou, que as coisas ruins botou. Tira da tua vida, porque está roubando o teu ânimo. Isso significa ser capacitado por Deus, ser fortalecido por Deus, para avançar confiante, para realizar as promessas que Deus tem para você. Então não desista, levanta a tua cabeça e avança, porque Deus é fiel, Deus te ama e vai te abençoar em nome de Jesus. Receba esta palavra de vitória, vamos junto, porque nós juntos faremos muito mais. Deus te abençoe, amém.